nós hoje venhamos aqui trazer essa mensagem para despertar a gente a respeito das más conversações. A Bíblia, ela nos ensina lá no livro de 1 Coríntios 15, 33, nos ensina. 1 Coríntios 15, 33, diz assim, ó. Não, 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebemos, porque amanhã morreremos. 33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. 34. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns, ainda não tendo conhecimento de Deus, digo isto, para a vergonha de vocês. As pessoas lá em Coríntio, eles estavam se deixando se contaminar com as más conversações, e isso estava desviando as pessoas do caminho do Evangelho. É o que acontece nos dias de hoje. Pessoas maldosas, pessoas com intenções más, pastora Rose e Márcio, elas acabam trazendo informações mentirosas para poder atrapalhar o processo da obra de Deus, para poder atrapalhar o processo da construção de Deus na vida daquela pessoa. Me faz lembrar de Neemias. Neemias, ele botou no coração dele um propósito de construir as muralhas de Jerusalém, que se encontrava queimadas, destruídas. E infelizmente pessoas do mesmo grau de fé do povo de Deus estavam tentando desviar Neemias do propósito de ele levantar as muralhas. O que é levantar as muralhas hoje, meu amigo e minha amiga? É você tentar levantar uma pessoa caída. É você lutar para levantar um ser que perdeu a esperança, perdeu o propósito. E nós, quando nos levantamos para poder ajudar essas pessoas, infelizmente os malfeitores da fé, essas pestes do capeta, tentam atrapalhar o desenvolvimento deste trabalho. Quantas pessoas não têm falado mal do Evangelho? Você entra nas redes sociais, você encontra a palavra de Deus sendo pregada lá, mas você encontra muitas pessoas falando mal da palavra de Deus, falando mal dos homens de Deus. A pureza dos homens de Deus estão acabando por causa das más conversações. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós perdemos boas amizades, bons relacionamentos por causa das más conversações. Nós temos que ter uma proteção, meu amigo e minha amiga, nos nossos ouvidos, para que nós não venhamos ouvir as falácias deste mundo, as pessoas que não têm propósito, as pessoas que não têm
propósito de mudar, as pessoas que não têm propósito de lutar, elas têm atrapalhado o caminho da palavra de Deus, elas têm atrapalhado a direção da palavra de Deus, por causa das más conversações. E as más conversações, ela é um veneno. Ela é um veneno. Nós temos que ter muito cuidado quando nós sentamos para conversar com pessoas que a gente não conhece. Se as que a gente conhece, a gente já tem que ter cuidado. Imagine as que você não conhece. É o que tem acontecido aí afora aí. Pessoas, elas têm vindo com mensagem dizendo que é de Deus. O próprio Deus falou comigo para falar contigo, mulher, para você fazer assim, assim, assim. Mas essa pessoa, ela já tem um líder, ele já tem um pastor, já tem uma pastora, já tem um bispo, mas fica andando nas más conversações. E as más conversações têm destruído relacionamentos. Me veio aqui a memória aqui agora, que a pastora Rose me contou sobre uma missionária em um determinado lugar aí, lá de Xerém, se eu não me engano. Ela revelou para aquela mulher que o marido dela estava a atraindo. E ela chegou para tirar satisfação com o marido dela foi na igreja e encheu a missionária de bala, meu amigo. Nós temos que ter muito cuidado com isto. É as más conversações. Às vezes você não conhece o relacionamento da pessoa e sai falando por falar, e você acaba arrumando problemas para você e para as pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa palavra, ela tem um poder muito grande no mundo físico e espiritual. Se você sempre está expurgando, se você sempre está falando palavra de dúvida, palavra de insegurança, palavra de fraqueza, você acaba perdendo a comunhão com Deus e começa a disseminar a comunhão com as forças do mal. No mundo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Boa noite a todos vocês. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O mundo, ele existe dois lados: o lado do mal e o lado de Deus. O lado de Deus, ele favorece as coisas boas. O lado do mal, ele favorece as coisas más. Então, nós temos que ter um controle sobre os nossos lábios, para que não venhamos conversar falácias, conversar conversas fiadas. E as conversas fiadas, ela tem destruído milhões, meu amigo e minha amiga. Ela tem destruído milhões de pessoas pelo mundo afora, dentro das igrejas principalmente. Homens que viviam uma fé grande e acabou perdendo a sua fé por causa das más conversações. Deixa para vocês conversar depois, em nome de Jesus, tá bom? Eu lembro que uma vez um homem, um jovem, ele tinha sido curado do HIV. A Bíblia diz que ele estava com outros dois pastores, ele era um pastor, e eles foram colocar gasolina no carro. E chegando lá, veio aquele homem com HIV pedindo ajuda, e que era para comprar o coquetel para manter-se vivo contra aquela doença. Aí
ele falou que tinha a doença, o HIV. Isso é as más conversações, é as conversas fiadas. Quando a gente não tem coisas boas para falar, a gente começa a falar o quê? Começa a falar besteira, começa a jogar conversa fora. Isso é verdade, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um. Por isso que quando eu termino a minha reunião, não tenho nada para falar, o que é que eu faço? Eu me retiro, eu vou para a minha solidão, para o meu aposento. Por quê? Porque senão eu posso falar besteira. Então, quando eu saio do altar, eu vou me recarregar, porque quando você vem no altar dar uma palavra para a humanidade que nos assiste, você libera energia de você, você libera poder de você, e nisso você tem que o quê? Recarregar novamente. E aonde é que você recarrega? Nas más conversações? Nas conversinhas fiadas? Não, é no seu particular. Quando você busca a Deus, quando você lê uma palavra, quando você recebe uma direção. Deus, Ele tem dado direções para diversas pessoas, mas infelizmente as pessoas, elas não estão entendendo a direção de Deus, e eles começam a ouvir as más conversações. E às vezes as más conversações não é uma pessoa física, não, é um pensamento. É um pensamento. As más conversações às vezes chega aqui, ó. Você está em uma reunião, em vez de você focar o que Deus quer falar contigo, você fica mandando mensagenzinha, você fica querendo ver alguma coisa na internet, e nisso as más conversações daquela informação acabam roubando a sua atenção. Você sabia disso? A Bíblia diz que 5 mulheres não entraram no paraíso, por quê? As más conversações, e elas eram puras, eram virgens. Então, o pastor estava comentando a respeito do senhor que estava com HIV e ocorreu uma ocorrência. Então eu vou terminar. Quando ele foi atender o outro senhor fora abriu o vidro, o rapaz queria ajuda. E ele olhou o auxiliar, estava um pastor. Era um pastor. Um pastor, um auxiliar, e tinha um obreiro. Aí ele olhou bem para o outro. Aí o outro falou que poderia ajudar. Sim, não havia problema nenhum. Aí ele falou, e ele aqui foi curado. Aí ele falou assim, não. Ele olhou para o rapaz que tinha dado testemunho há mais de 2, 3 anos atrás. Estava curado mesmo. Aí ele falou, eu acho que não. Jogou a semente. Jogou a semente e foi andando. Teve ajuda do homem de Deus, ajuda de custo, que hoje é de graça, mas antigamente era muito gasto de remédio. E pastora Rose, ele foi bem incisivo. Foi sim. Ele tem HIV ainda, está dentro dele. Ele foi bem, deu certeza que ele ainda tinha. Então, o rapaz ficou ali dentro do carro como? A palavra de dúvida, hein? Enfraqueceu a fé dele. Então ele começou a ficar debilitado. Menos de um período, não sei se foi 2 meses ou 3, ele faleceu. Voltou. O HIV voltou e destruiu eles. Você tem que ter... Por isso você tem que conversar com pessoas da fé. Porque pessoas negativas você encontra em qualquer lugar. Você que tem que vigiar o que você ouve, o que você fala. Exatamente. Dentro da família o que mais tem. Por isso nós temos que vigiar o que nós conversa, o que nós ouve. Senão pode botar cal na sua fé. Você está com tanta certeza que algo vai dar certo, mas se você querer... Não pode ficar falando. Falar, tá ruim. Se você está querendo que aquela pessoa bate palma para você ou te dar um emotivo, ela não vai te dar e você ainda vai ficar triste. Fique triste não. Você não, essa compartilhação, Deus deu essa fé para você. Então você que tem que receber essa bênção, essa certeza e ir avançando através da sua fé, através do teu sonho.
Você tá entendendo? Foi esse sentido que o pastor estava aqui. Eu só tentei voltar atrás porque ele terminou. Não, eu me desfoquei, porque eu repreendi as mesmas ali, aí eu acabei me desfocando. Por isso que você não pode conversar na reunião. Eu vou chamar sua atenção, não tem jeito. Porque se você não presta atenção, a minha responsabilidade é pregar para você a verdade. Mesmo você não gostando que eu vou te chamar, eu não tô preocupado que você não vai gostar. Eu estou preocupado se você vai receber a direção para a sua vida. Porque esse é o nosso papel. Amém? Amém. Então você tem que ter esse entendimento. Eu compreendo você e você me compreende. Amém? Amém. Então a Bíblia diz que as más conversações, é o nosso tema, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente está tão vazio, está tão carente, que a gente quer o quê? Conversar. E nisso que você acaba exercendo no período da conversa, você acaba o quê? Você acaba falando coisas que não era para falar. Então é nisso que muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade de conquista. Já era para ela conquistar aquilo mesmo, era dela. A Bíblia diz que Deus falou assim para Moisés: ó, liberta o povo, eu vou guiar vocês até a terra prometida. Você sabe o que é a terra prometida? É tudo que você deseja: carro, trabalho, sucesso, dinheiro, fama, amor, felicidade, cura. Essa é a terra prometida de hoje. Amém? A terra prometida de hoje é essas conquistas materiais. E Deus, ele é a favor da conquista material. Ele acredita que isso vai nos fazer feliz. Amém? Então, a Bíblia diz que Moisés, como líder, separou 12 homens. 12 homens. E esses homens, eles foram até a terra prometida, entraram lá e viram que a terra prometida não era fácil de se conquistar. Por quê? Porque tinha filhos de Enaquins. Os filhos de Enaquins são os filhos do gigante, são os filhos dos anjos caídos. Os anjos caídos, na época antiga, quando eles foram lançados na terra, eles viram que as mulheres eram muito lindas. Eram os mulherão, como diz na linguagem de hoje, né? Que violão! Os anjos tomaram posse das mulheres. E não podia, porque as mulheres pertenciam aos homens. E foi aí que houve uma conexão. Você vê como é que pode uma mulher normal, com uma estatura normal, mais 1,80m, 1,60m, tiveram bebês normais quando nasceram, mas os caras viraram o quê? Monstros. Isso é verdade, pessoal. Isso é verdade. Os filhos de Enaquins. Isso é verdade. E a Bíblia diz que eles levaram o fruto da terra, que era um cacho de uva. Hoje você pega o cacho de uva, você tem que comer escondido, né? Comprou, olha pra lá, olha pra cá e não é? Porque é pequenininho. Mas antigamente os cachos de uva eram 2 homens que tinham que carregar. Essa é a terra prometida que Deus promete pra você. Essa é a terra que Deus quer que você tome posse. Deus não quer que a gente fique vivendo essa vida desgraçada, essa vida de ficar pedindo emprestado, essa vida de ficar dependendo de migalha das pessoas. Isso é uma desgraça, não é? Quem já viveu assim é complicado, pessoal. Deus quer que você tenha uma vida boa. Deus quer que você empresta para muitos. Não tome emprestado para ninguém. Mas também você não tem que ser orgulhoso. Se precisa, tem que pedir o quê? Ajuda. Tem que pedir ajuda, porque eu vou te pedir ajuda. Isso aí é o meu papel, é pedir ajuda. Esse é o nosso papel. Para mim te ajudar, eu te peço ajuda. Então, eles levaram até o cacho de uva, os 12. Aí quando Moisés pediu o relatório, olha,
eles começaram diante do povo, começaram a uma conversa fiada que não dava para tomar posse da terra, que tinha gigante na terra. As muralhas eram muito complicadas de entrar, porque as muralhas elas tinham quase 1,50 m de espessura, e ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Só que 2 gritaram e falaram: eia, subamos e possuamos. Você tem que ter esse espírito. Você não tem que se contaminar com a linguagem deste mundo. Ah, não vai dar. Ah, tá difícil. Imagine, eu tô aqui pregando a palavra. Olha, não vai dar, Thaís. Você não vai conseguir mudar de vida, mulher. Márcio, nem pense em querer mudar de vida, em casar com nenhuma mulher, Márcio. Você já tá com 60, não cabe mais essa oportunidade. Mãe do Gabriel, felicidade nunca mais. Vai sofrer a vida toda. Pensou eu pregar dessa maneira? Tá amarrado em nome do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Você tudo pode naquele que te fortalece. Quem é que te fortalece? Pastor Ivanildo, né? Não, Jesus. Não, é a palavra de Deus. Quando ela entra dentro de você, você recebe uma energia vital e recebe o poder de Deus para mudar qualquer circunstância, para mudar qualquer problema. O problema, ele nasce para você vencê-lo. Só que as pessoas, elas têm pegado o problema e têm convivido com o problema. Chega ao ponto, pastora Rose, e você que está me ouvindo online, e você que está presente, a minha diabetes está alta. O meu câncer já está me machucando. É teu? Não é teu, pessoal. Você tem que aprender. Tá aqui tua bomba aqui, Gabriel. Você tem que aprender. Você tem que aprender a mudar a linguagem. Ainda que você vê que está difícil, ainda que você vê que é impossível, como é que eu vou explicar? Vou te contar o segredo. Eu vou te contar o segredo do sucesso do nosso trabalho. Eu vou te contar hoje o segredo. Eu posso contar para eles? Eu vou contar para você hoje. Eu vou revelar um segredo milenário. Hoje eu estou deixando... Não é milionário não, é milenário, 20 anos. Eu vou te contar o segredo. Hoje eu tenho liberdade para falar. Eita glória! O segredo é fazer aquilo que eu não posso. Eu boto Deus aonde? Na parede. Eu boto Deus na parede. E Deus, ele sendo Deus, ele tem que fazer o quê? Ele tem que me honrar. Vamos fazer isso. Agora, vai ter agora dia 25 a reunião dos homens, a reunião das mulheres. Vai ter isso, vai ter aquilo. Tem condição? Não tem. Tenho fé. Mas nós bota Deus na parede. Então cabe ele o quê? Honrar a obra dele. Porque a obra não é minha, meu amigo. A obra não é minha. Eu só sou o responsável do trabalho. Mas a obra é dele. Quem fala para você é o Espírito Santo. Você acha que o Ivanildo teria essa gana de falar dessa maneira contigo? Senta comigo no particular que tu vai ver. Sai alguma coisa da minha boca, Thaís? Eu fico só olhando para você. Porque não tem nada para falar. Quando fala é meia dúzia de palavras. O Márcio é testemunha. E quem fala pra caramba é ele. Eu fico só ouvindo, porque eu não tenho nada para falar para você. Mas quando eu subo aqui, eu recebo o poder de Deus para falar para você. Eu recebo o poder do Altíssimo para poder falar da fé para você. E o segredo do nosso trabalho é fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Porque se for para você fazer o que você pode fazer, você não precisa de quem? De Deus. Para que eu quero Deus? Eu preciso de Deus para ser rico? Eu preciso de Deus para ser rico? Bora, pessoal, de onde? Não.
Não precisa, só precisa trabalhar. Não. Tem tantos aí, ó, Bill Gates. Tem tantos aí, ó. São pi, tri, cri. E não é de Deus. Mas para mim ser feliz, eu preciso de Deus. Aleluia. Para mim ser próspero, tem dois tipos de prosperidade: a prosperidade humana e a prosperidade que Deus te dá. Tem dois tipos de relacionamento: o relacionamento humano e o relacionamento que Deus abençoou. O humano é problemático, é ou não é? É ciúme pra tudo quanto é lado. Se a mulher deu uma olhada pro lado assim, pra poder ver alguma coisa, tá olhando pra onde? Se o amigo cumprimentou, é aquela tristeza. Quem é? E aquela frescuragem de olhar celular. Olha, é complicado o relacionamento do mundo. O relacionamento do mundo. Tá querendo dormir, meu filho? Fica em pé ali atrás ali. Em pé, se dormir eu vou botar o dedo na tua boca assim, ó. Então, o relacionamento que Deus abençoa é um relacionamento ativo. Ele tem o combustível que se chama o poder de Deus. Todo dia é dia de felicidade. Lembra daquele momento, aquele primeiro dia que você conheceu aquela pessoa? Lembra aí, gente. Aquele primeiro dia, olha que coisa maravilhosa. Você fazia loucura, mentia pra mãe, mentia pro pai. Ah, eu vou ali, ou nada, eu vou me encontrar. É esse sentimento que tem que permanecer para todo sempre. Mas as más conversações vai destruindo o relacionamento. A falta de diálogo, olha. E é o problema. Você sabe por causa de que casamento não permanece? Falta de diálogo. A maior agonia, muitas das vezes, da mulher ou do homem é quando ele chega em casa, ele já não vê são 5 filhos. Não viu 2 filhos. Não viu 3 filhos. Quando não tem filho nenhum, é um desespero, que ficou ele e a mulher dentro de casa. Eles não têm diálogo, e aí? Que terror psicológico. Poxa, se eu fico sozinho com a minha mulher dentro de casa, meu amigo, eu faço festa. Mas tem mulher e tem homem aí que não aguenta. Tem pessoas, noivos e noivas, namorados e namorado que não aguenta ficar só os dois. Porque não tem diálogo. Amém? Olha só o meu pedido sentimental que eu fiz há 25 anos. Senhor, me dá uma mulher de Deus para conversar. Olha só a loucura que aconteceu. Misericórdia. Aí vai eu. Conversa. Nem beijo tinha. O medo era tanto de pecar, porque se beijar o bicho pega, né? O medo era tanto de tomar posse da terra prometida que a gente só conversava. Olha, era muita conversa, pessoal. Aí chegou uma hora que eu reclamei com Deus. Eu falei, poxa, Deus, eu quero beijar agora. Eu quero beijar. Já aí se passou 3 meses de namoro. Aí entrou a oportunidade de pedir o quê? O primeiro beijo. Depois de 3 meses. De 3 meses, pessoal. Aí foi que deu o primeiro beijo, porque o homem de Deus falou assim pra mim assim, meu filho, você tem que namorar. Você tem que beijar. Aí eu falei, pastor, pode? Pode. Beijar você pode. E foi aí que começou o namoro com diálogo. Você que está me ouvindo aí do outro lado, que está namorando, que é noivo, você sabe como é que você vai conhecer o seu relacionamento, meu amigo e minha amiga? É no namoro.
Se no namoro não tem diálogo, pode ter certeza que vai ser um relacionamento frustrado. O diálogo, ele constrói vínculo. O diálogo, ele constrói confiança. Amém? Por isso que eu não tenho ciúme da minha esposa e minha esposa não tem ciúme de mim. Porque tem o quê? Diálogo. Se alguém chegar para ela, vir lá de fora e falar para ela assim, ó, vi teu marido com outra mulher, ela vai falar assim, ó, pode ter certeza que não é o meu marido. E se estava com outra mulher, pode ter certeza que é uma das filhas dele. Porque meu marido tem caráter. Meu marido tem caráter porque isso foi construído durante quanto tempo? Durante 25 anos. Eu não tenho preocupação de deixar a minha esposa sair sozinha. Ela não tem preocupação de eu sair sozinho. Amém? Tanto é que eu trabalhava, a maioria das minhas clientes eram o quê, Rose? Mulheres, cheia de dinheiro. Cheia. Vanildo, deixa os funcionários aí, vamos lá na Grill, lá em Nova Iguaçu. Eu falei, ih, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tinha que obedecer, né? Lá eu vou fazer o pagamento. Aí, sabiamente, falei, leva o filho também. Eu quero ir, mãe. Vamos, vem. Aí fomos. Você tá maluco, rapaz? Você tem que ter o quê? Sabedoria. Amém? Então, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem que guardar isso daqui, ó. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A dúvida vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do diabo. A dúvida vem pelo ouvir a palavra do diabo. Amém? Aí diz assim, ó. Diz assim no... Eu li foi... Eu li foi 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Agora eu vou ler lá em Tiago 3:6. A língua é um fogo, um mundo de maldade. Amém? Você tem que ter muito cuidado com a língua. A língua, ela serve para muitas coisas. Para você saborear o alimento, para beijar, que é gostoso, né? Não é bom? Quem já beijou? Tomar um sorvete. Não é bom beijar? Tomar um sorvete. Tomar sorvete. Né? Mas a língua também, ela é uma arma. Ela é uma arma que ela, se você não tiver cuidado, você destrói o seu relacionamento. Às vezes a pessoa, ela pensa que o homem, ele é de ferro, ele não tem sentimento. Aí a mulher começa a falar coisas que não é para falar, aí o camarada começa a murchar. Aí ela quer aquela motivação dele, mas não tem mais aquela motivação, porque ela mesma fez o quê? Ela mesma que tirou. Amém? Tiago 3:6. É muito perigoso, pessoal. Eu lembro, eu vou te contar um testemunho meu, Eu lembro uma vez que a pastora Rose, ela não era pastora, ela só era Rose. Ela falou algo, que aquele algo entrou dentro do meu ser. Olha, daquele dia em diante, eu passei a ter uma tristeza tão grande dentro da minha alma, que eu já não conseguia mais olhar para minha esposa. A única maneira de eu ter novamente a reconciliação com a minha esposa foi quando eu confessei para ela que eu estava triste com o que ela falou. Porque às vezes as pessoas acham que só a mulher que é sensível. O homem, ele é sensível, mas ele não
mostra. E às vezes você fala uma palavra e essa palavra ela destrói o teu relacionamento. Você sabia? Chegou ao meu conhecimento de uma pessoa chegou para a esposa do rapaz e falou que ele tinha traído ela com ele. Olha só. E ela acreditou, pessoal. Ela acreditou, mas quando ele fez uma averiguação, ela descobriu que era o quê? Mentira. Mas só que ele se separou dela porque não acreditou na primeira vez que surgiu o problema. Um relacionamento, você tem que ter muita cautela. Para você achar uma pessoa certa é muito difícil. A Bíblia diz que para achar uma mulher sábia, só com a direção de Deus. Para achar um homem sábio, só com a direção de Deus. E quando você acha, muitos invejosos vão querer o quê? Te atrapalhar. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado com o que você está ouvindo. E o que aconteceu? Aquela mulher viu que o marido era leal a ela, mas ele já não podia mais confiar nela. Eu lembro de um homem de Deus, no altar, fazendo a obra, pastor. A mulher abandonou ele quando ele estava passando pelo momento mais difícil da vida dele. Ele se recuperou, ele conseguiu forças e ela veio querer se reconciliar. Ele falou: você não serve mais para mim, porque no dia da minha calamidade, da minha dificuldade, você não estava do meu lado, e não é agora que você vai me apoiar. Então, você quer saber se um relacionamento é de Deus? É quando no momento difícil o seu marido está do teu lado, o seu namorado está do teu lado, a sua noiva está do teu lado. Não houve as más conversações. Eu lembro uma vez que uma mulher chegou para minha esposa e falou para ela que eu estava me relacionando com uma mulher lá embaixo, no Vona. Olha só, o relacionamento dela e eu estava em um conflito. E essa pessoa chegou e aproveitou. Ah, meu amigo, imagina o que eu fiz. Você imagine, você sabe o que eu fiz? Eu botei a cara no chão, falei: Deus, eu quero justiça. Eu fiquei ali: eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. Eu não sabia quem era. Aí quando a justiça de Deus veio, essa pessoa tinha tomado um couro tão grande que teve que sair do local. E a minha esposa viu que era tudo uma mentira. Para você ver, não é só você que passa por dificuldade, não. Às vezes você pensa ver um casalzinho bonitinho, que lindo, gente, que fofinho. Mas tem luta, tem gemido, tem guerra, tem dificuldade. Por quê? Porque a gente não ouviu as más conversações. Eu lembro quando eu estava prestes a achar Rose no meio de 7 bilhões de pessoas, porque há 25 anos atrás era 7 bilhões de pessoas, agora estamos em 9, né? As amigas dela começaram: esse cara é maluco. Eu nem pensava em cortejar a Rose. Esse cara é maluco, esse cara é perturbado, esse cara não é de Deus, não. Já vinha todas essas informações para a cabeça dela. Um belo dia, você sabe o que fez o meu relacionamento dar certo com a Rose? Um voto. Eu fiz um voto com Deus. Depois do voto, eu fui até ela. E aí tivemos uma conversa bem construtiva, direta. Nada de mimimizinho, nada de papo de Dom Juan. Papo de homem e de mulher mesmo. Verdade, nada de...
é papo. Ou é ou não é, meu amigo? Ou vamos ser felizes, ou nós nem começa. Eu falei pra ela, ó, não dá. Desse teu jeito aí não tá dando. Falei ou não falei? Ó, eu tava em um grau muito alto, eu tava em uma autoestima espiritual muito alta, e ela, mamãe, meus irmãos, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Falei, ó, você tem uma semana pra mudar, minha amiga. Assim mesmo, pessoal. Você tem uma semana pra mudar. Se não mudar, pode sair fora. Em outras palavras, sai fora, que tu não vai me atrapalhar, não. Isso é o papo amoroso que eu tinha. Amém? Suave. Bem suave. Minha amiga, na outra semana a mulher veio que nem um leão. Que nem um leão. Eu falei, eita, agora vai. Aí eu comecei a testar ela. Vamos pra Caxias andando. Bora. Mãe, tô indo com o Ivanildo pra Caxias. Vai, minha filha, meu gerrinho, vai. Deus abençoe vocês. Vamos pro monte. Depois da reunião. Vamos. Vai, meu gerrinho, eu confio no meu gerrinho. Eu confio nele. Vamos pra Xerém andando. Vamos. Você viu meu cunhado falando aqui. Vamos vir da cidade andando. Vamos de onde? Vamos vir andando. Só pra o quê? Só pra casar. É por isso que o nosso casamento ele tem fogo. É sacrifício. Não é qualquer conversinha afiada que vai entrar. Não é qualquer mimizinho que a gente vai acreditar. Amém? Eu acredito e confio nela piamente. E ela acredita em mim também e confia piamente. Isso é um relacionamento de Deus. Um relacionamento do mundo é um relacionamento de altos. Já viu a onda do mar? Altos e baixos. Por quê? Por causa da língua. Às vezes você, em vez de alimentar o seu relacionamento, você está matando. Quando você chama o seu marido de gordo, cachaceiro, infiel, só porque ele cometeu um erro lá no passado. Fedorento. Aí chama a mulher de gorda. É gorda, mas tu tá com ela. Você tá entendendo? E tudo isso você vai criando dentro dela o quê? Dentro dele o quê? Lacunas, feridas. Feridas internas, meu amigo, que não tem jeito. Só o poder de Deus pode curar. Deixa eu falar uma coisa pra você que tá me vendo aqui. Hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira eu falo do amor. Só que eu tô falando do amor hoje de uma maneira diferente. O amor, ele não pode ser somente de palavras, eles têm que ser de atitude. Você tem que sacrificar. Você tem que cuidar. A Bíblia diz assim, ó: o que cuida da figueira comerá do seu fruto. Quem sabe que fruto é esse? Ninguém sabe não? Que fruto é esse? Não é sexo não, pessoal, relaxa. É amor, né? É carinho, né? Chegar cansado, todo arrebentado, aí a mulher fala assim pra você assim: meu amor, deita no chão que eu vou pisar em cima de você. E ela fica, ó, olha, ó, meia hora, os braços, e pã, quando tu levanta ali, tu levanta o leão, meu amigo, e ela que corre, que o leão vai pegar. Por quê? É assim que funciona. Esse é os frutos. É gentileza, é ouvir. Porque assim, às vezes, pastor, tem sido muito situações que mais um homem que acontece isso, ele não tem paciência de ouvir. Ele cobra, ele pede mais do que se doa. Só cobra. Mas não dá nada. E quando dá, quer saber pra quê? Então,
tem ocorrido muito isso nos casamentos, no namoro, no noivado. Não tem tido diálogo, aquela paciência de ouvir, porque mulher gosta de ser ouvida. Independente que às vezes ela quer falar do que aconteceu no cabeleireiro, mas ela quer falar, ela quer conversar. Poxa, eu gostei, conheci uma amiga lá, peguei amizade, já revi não sei quem, mas o homem fala, só besteira. Mas para ela é importante ser ouvido, ainda mais se for um sonho, se for um curso, se for um trabalho novo. Então o que acontece? Quando isso aí de se doar, de dar, hoje é muito relativo. Poucos têm dado essa atenção. Então o que acontece? Aí começam os problemas. Porque se ela não está dando e nem ele, ficam os dois afastados, distantes. Isso de repente já aconteceu com você, ou não acontece, mas já, pelo menos as pessoas que eu tenho atendido de outro estado, até de outro país, têm falado com os homens, né? Tem tido essa dificuldade, a gente fala que não tem tempo. Porque eu trabalho, a mulher não trabalha não? E a mulher não trabalha não? Pô. Mesmo que ela trabalha no lar, ela está trabalhando, gente. Então, tem que haver o quê? Aí tem que haver uma balança. Então o que acontece? Se você é solteiro, já fique sabendo que quando você conhecer a sua pessoa amada, o seu homem, seu companheiro, tem que também ter paciência de ouvir. Amém? Amém? Aí a Bíblia diz assim, lá em Tiago 3,6: ora, a língua é um fogo. Olha só. A língua é um fogo. E um mundo de o quê? Um mundo de maldade. Viu? Se você não tiver cuidado com isso aqui, ó, você acaba falando besteira. Na hora da raiva, então... lembra até do que não era para lembrar, de coisas de 20 anos atrás. Uma coisa que o cara falou 20 anos atrás, você vai lá no mundo do esquecimento e traz. Você fez aquilo! Você fez isso! Ah, mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo agora? Porque a língua, ela joga para fora. Amém? Aí diz assim, o mundo de maldade, a língua está situada entre o menor membro do corpo. Ai, e continua o corpo inteiro, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesmo é posta em chama pelo inferno. Uma palavra errada, pessoal, você destrói uma família. Você sabia que tem... Quem já viu aquele funk? Quem gostava de um funkzinho? Né? Não é? Você já viu aquele funk que ele cantou para a namorada, que um amigo dele falou que ela estava grávida de outro? Não é bonito esse funk? Ele foi lá, matou ela, e depois a mãe dela falou, o filho era teu. Olha, o cara nunca mais foi mais o mesmo. Ele era um bandido. História real. É uma história real. Porque o amigo dele falou que aquele filho não era dele, era de outra pessoa. Ele acreditou, e ela veio e ele deu um tiro nela e matou ela e matou o filho dele. Você tem que ter muito cuidado. Nem tudo, a Bíblia diz assim, ó, não julgueis segundo a vista dos seus olhos, e nem segundo o ouvido dos seus ouvidos. Porque às vezes, às vezes você ouve, você está chegando, aí eu falei, Paulo, ele falou, estão falando mal de mim, só porque eu chamei o nome dele. Você tem que ter muito cuidado, pessoal. Aqui eu sou muito cauteloso. Se eu sei que aqui tem uma moça que mora aqui, Janaína,
Quando eu vejo, tá maluco, rapaz? Tu vai ficar falando de Janaína, ela vai achar que eu tô falando dela. João, mora um João ali. Então você tem que ter muito cuidado até para essas coisas. Às vezes você tá falando, ó, tem uma Thaís, tinha duas Thaís, agora é uma. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo com o nome Thaís, porque mora uma Thaís aqui embaixo. Eu tenho que ter muito cuidado. Amém? Porque se eu falar alguma coisa errada, a moça vai achar que é com... Então a língua, ela tem o poder de destruir uma nação, meu amigo. Você sabia disso? Inventa uma mentira, eles vão lá, derramam uma bomba nuclear lá, daqui a pouco as nações estão em guerra, estoura a terceira guerra mundial. Por causa de uma língua. A língua, ela é muito perigosa. A língua é muito boa, pessoal, para você comer coisas deliciosas, para beijar. Não é? Quem gosta de beijar? 1, 2, 3, isso aí. O beijar, ele enjovenece. Quem sabia disso? O beijar deixa você jovem. Amém? Então você tem que ter esse entendimento, porque quando nós temos esse entendimento, nós compreendemos que nós temos que falar pouco, nós temos que ter muito cuidado com a língua. Amém? O primeiro foi as más conversações, o segundo foi o quê? A língua. Amém? A língua, ela é muito perigosa. Você tem que ter muito cuidado o que você fala para sua esposa. Você tem que ter muito cuidado o que você fala para os seus filhos. Você sabia, olha para mim, que uma palavra errada que você fala, você amaldiçoa o seu filho pro resto da vida? Quem sabia disso? Uma palavra, ainda mais quando você começa a falar assim, coitadinho do meu filho, já era. Coitadinho, nunca mais ele vai ser o mesmo. Você que gosta de falar isso, ai, coitadinho do meu filho, tá sofrendo, gente. A minha filha tá sofrendo. Coitado de nada. Levanta a cabeça, meu filho, você é forte. Aleluia, Deus. Mamãe venceu, tu também pode. Papai venceu, tu também pode. Amém? Amém. É assim que funciona. É passar espírito, é coitadinho. Coitadinho, você mata o seu filho. Isso é uma palavra de maldição que você vai derrubando a autoestima dele. Não vale nada. Ele nunca vai valer nada. Preguiçoso, imprestável, bandido. Vai trabalhar, vagabundo. Isso mata o cara. Machuca, né? Mata o cara, rapaz, e volta pra você uma parte. Acabou. Só a palavra de Deus para poder arrancar isso de dentro dele, meu amigo e minha amiga. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus para arrancar essa maldição. Pior coisa que tem é maldição de mãe, e maldição de pai, e maldição de avó e avô. Olha, é uma desgraça, meu amigo. Só o poder de Deus para poder tirar isso. É por isso que Jesus, ele teve que morrer na cruz. Para o quê? Para libertar o povo. Para libertar. Você vê a guerra, você? É uma guerra ou não é? Para buscar, para ter um relacionamento com Deus. Hoje eu estou bem com Deus, amanhã eu estou irado, amanhã eu estou com raiva, amanhã eu estou com ira, com inveja, com ódio. Cansado. Não é ou não é? É assim que funciona. Hoje eu estou bem, ó, acordei bem, conversei com a Rose, aí vamos evangelizar hoje. Quem disse que eu consegui evangelizar? Fiquei lá no sofá. Uma sensação estranha. A Rose sabiamente reuniu as pessoas e fez uma evangelização ensinando eles. 45 minutos de evangelização. Tá lá no canal lá. Ensinando com abordagem. Você tá entendendo? Então, você tem que ter cuidado. Dentro de casa você tem que derramar bênção para tua família. Meu filho é uma bênção. Ele pode ser o que for. Ele pode ser o terror.
mas meu filho é uma benção, meu filho vai ser muito feliz, meu filho é muito inteligente, meu filho, olha, ele é um terror, mas ele vai ser muito inteligente, olha, ele vai ser feliz com a namorada dele, ele vai ser feliz com o trabalho que ele está trabalhando, olha, meu filho vai ser melhor que eu, vai ser melhor que eu, ele vai ter uma mulher boa, uma mulher de Deus, melhor que a mãe dele. Você tem que dar esses tipos de bênção, porque tem poder essas palavras, tá, pessoal? Tem poder. Se você fala erradamente, eu lembro uma vez que uma moça, ela vivia chamando o seu filho de uma coisa aí, tá entendendo? E dias depois aconteceu o quê? Passou, pessoal. E ele botou a culpa em quem? Na mãe. Na mãe. Na mãe. Você tem que ter muito cuidado. Tá com raiva? Enfia o dedo na garganta. Tá com ódio? Fica com a cara dentro do vaso com xixi. Aí eu quero ver. Tá com ódio do marido? Vai ficar 1 hora de oração e jejum pedindo perdão. Mas ninguém quer fazer isso. Você já reparou que ninguém quer amaldiçoar o diabo? Tá amarrado não. Tá amarrado é você, ô infeliz. Só quer amaldiçoar o ser porque ele é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Amém? Ninguém fala que o diabo é ruim. Ninguém fala que tá amarrado o diabo. Sai, tá repreendido. Não. Repreende a pessoa. Repreende o filho. Repreende a mãe, a mulher. É a língua. Amém? Amém. Gente, eu acho que eu já passei da hora. Me esqueci. Só falta só uma leitura aqui, 58, quase. Aí, ó. Eu li Tiago 3,6. Agora vamos para Provérbios 13,20. Quem anda com o sábio se torna mais sábio. Oh, aleluia. Você tem que andar com pessoas que têm motivação de fé. Amém? Amém. Você tem que andar com pessoas que têm espírito, que tem boas condutas, que não é mentiroso. Pior coisa que tem é você andar com um mentiroso. Misericórdia. O mentiroso, ele constrói um castelo de destruição na vida de qualquer um. Tem pessoas que ela ouve aqui assim e lá ela leva de outra maneira. Ela leva de outra maneira. Ela é uma mentirosa. Ela acrescenta o que não é verdade. E nisso ela vai construindo dentro daqueles que está andando com ela o quê? Um espírito de mentira. E quem é o pai dos mentirosos? É o próprio Satanás. Não é Deus. Quem anda na verdade é filho de Deus. Quem anda na mentira é filho do diabo. Amém? Aí diz aí, ó, Provérbios 13:20. Provérbios 13:20. Diz assim, ó: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Amém? Você tem que ser companheiro de pessoas sábias. O que você deseja para o seu marido, eu vou logo te falar uma verdade. O que acontece? Acontece. Se você deseja que ele seja um cachaceiro, ele vai o quê? Ele vai ser um cachaceiro, porque muitas das vezes as mulheres não querem que o marido seja melhor que ela, não é ou não é? Não, ele não pode ser melhor do que eu, ele não pode ser mais visto do que eu. Aí quer que o marido fique o quê? Campengando. Amém? Não sabe ela quando ele campenga? Quem é desonrada? É ela, porque a Bíblia diz que ela é o que dele? Ela é o que dele? A coroa. E se a coroa tá botando coisa errada na cabeça do marido? Hã?
o marido vai se corromper e vai se destruir. Amém? Quem entendeu? Então era isso que eu tinha para falar para vocês com 1 hora. Amém? A pastora Rose vai assumir e vai terminar a reunião aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.